8 horas, 1 minuto, aqui em Porto Alegre. Muito boa noite, pessoal. Mais uma live dessa semana. Todas as semanas a gente tem trazido pessoas, pensadores, gente com opinião para conversar sobre diversos assuntos em meio a essa pandemia que estamos vivendo, a quarentena, todo mundo em casa. Hoje o papo é sobre questões envolvendo comunicação, marketing, relações de consumo, criatividade, inovação. A gente vai conversar com o Cado Botega, professor de comunicação, renomado publicitário aqui do Rio Grande do Sul. Um papo bacana sobre essas questões envolvendo o mercado, né? O Cado sabe muito e vai nos explicar algumas situações, principalmente para as empresas que costumam investir nesse mercado da publicidade, que costumam ter aí essa questão de se comunicar muito bem com seus públicos, né? Esse é o momento de repensar algumas coisas e encontrar estratégias para superar as dificuldades causadas por essa pandemia e pela quarentena. Eu trouxe alguns dados aqui antes de trazer o Cado para a gente tentar contextualizar como é que está a situação aqui no Brasil em relação à pandemia no dia de hoje, 28 de abril. Nós chegamos hoje à marca de 5 mil mortes, né, aqui no país, mais de 70 mil infectados, e eu peguei alguns dados de países similares para a gente ter uma noção, né, de como é que está a situação aqui no Brasil, como é que o Brasil está enfrentando essa questão da pandemia. Peguei a Argentina e o México, né, são países de economias similares, população, cultura e importância geopolítica similares também. Aí já dá para a gente tirar algumas conclusões. O Brasil, como eu disse, está com 5 mil mortes e a Argentina apenas 192 mortes até agora. Uma bela diferença, né, entre Brasil e Argentina, países que dentro da importância geopolítica são similares, na América Latina são similares. A gente pode tirar algumas conclusões em relação ao enfrentamento do Covid. E no México, outro país importante da América Latina também, que pode ser similar a esses dois, Brasil e Argentina, são 1.400 mortos. Brasil, lembrando, 5 mil. Então, aí a gente pode repensar e pensar como está essa situação aqui no nosso país. Mas como eu falei, vamos trazer o Cado para a gente bater esse papo, para a gente conversar sobre essas questões envolvendo mercado, publicidade, comunicação, pandemia, coronavírus, enfim. Vamos lá então chamar o Cado Botega para bater esse papo conosco, live de terça-feira. Vamos lá esperando o Cado. Enquanto o Cado não entra, temos aqui a Márcia, temos a Amanda, temos Samuarati, deixa eu ver quem mais está aqui. O Cado está entrando. Cado, tá entrando conosco aqui, eu estou saudando o pessoal que está na nossa live, ó. A Suzana Moni, a Wendy, F. Hoje, Ramos. Tem gente, bom, nós vamos, essa live é internacional, porque tem gente de Portugal, a Wendy, que é uma amigona minha de Manaus, o pessoal lá de Manaus, que eu trabalhei lá em campanha política, tá me prestigiando, muitos, legal. São muitos alunos. Pô, que bacana. Cado, grande professor da área de marketing. Cado, prazer te ter na nossa live, tá? Uma honra poder contar com essa hora da tua sabedoria aí, da tua sapiência como professor, como publicitário reconhecido no mercado brasileiro. Queria primeiramente, antes da gente entrar nas nossas questões envolvendo publicidade, criatividade, inovação, enfrentamento à pandemia através do mercado publicitário, que tu fizesse, do teu ponto de vista, uma contextualização do que tu tá achando desse período, cara, porque é um momento de sui generis no mundo. Temos certeza, a gente nunca passou por uma situação similar, né? Como é que tu tá vendo isso, sob a tua ótica, esse momento de quarentena, de pandemia, de vírus, enfim? Qual é a tua opinião sobre tudo isso? Bom, primeiro eu te agradecer, né, e te dar os parabéns aí pelo teu giro aí pela quarentena, que tá muito bacana esse rodízio que tu tem feito aí com vários assuntos dentro do tema, né? E eu acho que é um período, primeiro, de muitas incertezas, né, óbvio, né? As pessoas ainda estão impactadas por isso que está acontecendo, porque eu estava ouvindo essa semana uma entrevista do Pondella na CNN, e ele disse que foi uma mudança de comportamento, e o grande cara, se é que dá para a gente dizer assim, que fez uma mudança de comportamento, chama-se coronavírus. Não foi nenhum governo, não foi nada que aconteceu, não foi um meteoro, não foi nada, foi coronavírus,
responsável pela mudança de comportamento no mundo, né? Então, nos obrigando a ir para casa, nos obrigando a trabalhar em home office, nos obrigando a não ter contato com outras pessoas. Então, uma série de coisas está acontecendo, né? E eu, Nelson, assim, eu gosto muito de, até como eu ter esse hábito de professor, né? E tu abriu aí a nossa live com dados, né? Porque eu acho que a gente está num período também de muito achismo, né? E quem acha muito não tem muita certeza, né? Então, assim, eu tenho acompanhado bastante, só para a gente também começar a aquecer a nossa discussão, alguns reportes que têm sido feitos, né? Algumas pesquisas que já estão sendo feitas, e a gente vê que, assim, se a gente cruzar, assim, dados dessas pesquisas, a gente vai ver que tem várias coincidências, tá? Então, assim, até para abrir o trabalho, eu tô com várias colinhas aqui, tá? Então, se você olhar para o lado, é porque eu tô com a tela aqui, eu tô com o meu caderninho, que é cheio de anotações, tá? Então, tem uma desses reportes, tá? Traz, assim, qual é o sentimento das pessoas. Tá? É um trabalho que foi feito agora de 23 de março até 23 de abril, então tá bem recente. Só para a gente ter uma ideia, tá? Me perguntou. O primeiro sentimento é o de incerteza, tá? O segundo é de insegurança. O terceiro é de medo. A esperança só vem em quarto lugar, ali, quase no quinto lugar. Então, só para ver assim, toda essa bagagem de coisa, assim, dessa coisa do medo, né? Isso tem reflexos naturais na nossa vida, né? E a gente hoje vai falar até de consumo, que na verdade assim fica assim muito mais de lado nesse momento, né? A não ser as coisas básicas de consumo, mas coisas mais supérfluas, vamos dizer assim, que não são tão necessárias, acabam dando espaço para outras coisas, outras prioridades, né, Nelson? Então, assim, eu como um cara da área de criação, né, que sempre foi a minha área dentro da comunicação, eu acho que apesar de ser um período assim de muito questionamento, às vezes de baixo astral, né, às vezes bate uma deprê, assim, eu acho que é um momento também de muita criatividade, assim, por parte das pessoas, no geral, né? As pessoas têm que estar se readaptando, né? Eu até não gosto muito do termo se reinventando, né? Eu estava ouvindo agora uma outra live que o Dado Schneider disse, não, reinventar é eu fazer outra coisa totalmente diferente do que eu faço. Não, eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu estou me readaptando. Então, acho que a criatividade das pessoas é um negócio incrível nesse período, né? Porque tem que se readaptar, né? Tem que tocar a vida. E eu acho que a palavra que está assim, que está grifada no final disso tudo, chama-se sobrevivência, né? Então, as pessoas estão preocupadas, primeiro, em sobreviver, tá? Talvez com o mínimo de qualidade possível, né? Que não é o tal do normal que todo mundo também está falando, né? Aquela vida normal, sim, né? Então, mas, assim, é um pouco isso, tá? Falaste em sobreviver, né? Sim. Falaste em sobreviver, tá? As pessoas estão buscando sobreviver. E as marcas estão preocupadas em sobreviver também nesse período? Como é que tu está vendo a questão das marcas, né? Dos anúncios, da publicidade, do posicionamento das marcas nesse período de pandemia? Com certeza, com certeza. Eu sempre trabalhei muito com marcas, né, Nelson? Tu sabe, né? Eu hoje, inclusive, eu sou professor lá, convidado no pós do Senac, e eu lá trabalho com branding, né, exclusivamente. Eu acho que tu também teve essa visão minha, e eu tenho até feito várias palestras sobre isso, e vem sempre essa pergunta, né? Então, eu sempre gosto de contextualizar dentro desse mercado de marcas, né? Que quem fez o trabalho certinho de branding, né? Quem fez toda aquela parte, né? Tem uma boa estratégia de negócios, depois uma boa estratégia de marca, discurso verbal, discurso visual, experiência de marca para chegar numa proposta de valor, né? Então, quem fez esse trabalho assim direitinho, as marcas que fizeram isso, elas estão vivas dentro do consumidor, tá? Elas estão lá ainda. Então, assim, o consumidor ainda se sente muito parceiro dessas marcas, ele está muito ainda ligado, né? É claro que algumas marcas reforçaram essa ideia com seus consumidores, outras tiveram que tomar caminhos diferentes, né? Hoje até se fala
dos philanthropic brands, né? Que é as marcas que, de algum jeito, elas tiveram que migrar para uma outra coisa que não seja vender, né? Eu estava assistindo também uma entrevista do Ashton Oliveto para o Marcelo Taz, depois ele até fez um arquivo, fez um artigo, e ele disse que não é hora de vender, né? É hora de ser solidário com as pessoas. É hora, inclusive, de fazer como a Coca-Cola, por exemplo, que doou todos os seus espaços publicitários para informações de campanha de Covid, né? E tantas outras iniciativas aí que apareceram, né? E algumas até não tão bem sucedidas, né? Algumas marcas que acabaram resvalando e tentando, como a gente chama muito, né, na publicidade, fazer alguns truques publicitários, né? Aquela coisinha ali de dar uma pedidinha na marca e tal, assim, e aquilo ali, hoje, o consumidor, além de estar ser muito exigente, num período como esse, ainda fica muito mais sensível. Então, ele sabe o que é verdade e sabe o que não é. Então, também tem isso, tá? Ele está mais seletivo do que antes. Por quê? Também porque teve que, inclusive, migrar de um hábito que ele tinha de compra, e eu até estava vendo uns dados ali, numa pizza, como é que as pessoas compravam? Quase 70% ainda iam na loja física, e só 30%. Aí, agora, depois do Covid, foi feita a mesma pergunta. Vai inverter totalmente a pirâmide, né? As pessoas 70% vão preferir comprar online, e as outras 30% só vão ainda pensar se ainda vão na loja física. Então, olha como isso muda, né? Então, por exemplo, isso as marcas também têm que pensar muito sobre isso, né? Porque vai haver uma mudança de hábitos, né? Muito, muito séria. Até, Cadu, eu estava lendo uma matéria no UOL sobre essa questão dos posicionamentos de marca nesse período de pandemia, né? E ali listas marcas muito importantes aí, Sadia, Havaianas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Nike, Dove, todas elas focando nesse período de pandemia na questão da empatia, né? Vamos nos preocupar com os outros. Perfeito. Ou fique em casa, né? Essas mensagens mais, digamos assim, né? Não, exatamente como tu está falando, não se vendendo, eles não estão se vendendo, exatamente. Eles estão querendo prestar um serviço ou uma mensagem bacana, bonita, de solidariedade, enfim. Me parece que as marcas globais, as grandes marcas, elas estão nessa vibe, né? Na vibe da solidariedade, da empatia ou das mensagens de serviço em meio à pandemia, né? Eles estão agindo de maneira correta, ao teu ver? Eu penso que sim, porque assim, vamos falar um pouquinho mais, vamos ser um pouquinho mais... Não pode soar, desculpa, Cadu, mas não pode soar meio exagero, assim, tem que saber o tom de passar essas mensagens para não parecer que está sendo meio hipocrisia, isso aí tudo. Eu falei ali um pouquinho antes, né? Também tem que cuidar muito o tom, né? Para tu também não virar o fio, né? Aí, para não ser também nem o exagero, né? Nem o bom mocismo demais, que às vezes a pessoa vai dizer, não, essa marca nunca foi assim, agora ela, né? E mesmo depois, assim, eu não acredito também numa grande mudança, né? Eu vou citar o Dado Schneider de novo, que ele disse assim, não, o cara que era do mal, ele não vai ficar bonzinho, nem aquele que era bonzinho vai virar santo, entende? Então, isso também é um pouco o mundo das marcas, né? Porque as marcas hoje têm sentimentos tão humanos, né? A gente fala, essa marca é mais simpática, essa marca é mais solidária, Então, assim, e tem uma coisa muito legal que está num report que foi elaborado pela Competence, pelo Grupo G5, que eles fizeram uma pesquisa que avalia medo versus desejo, né? Porque, assim, o ato de tu comprar, decidir uma compra é uma coisa de desejo, né? E no momento que tu tá com medo, tu tá com insegurança, tu não vai fazer essa segunda etapa, né, do desejo. Então, o medo, que é? A insegurança, o contágio, né, que as pessoas estão com medo do contágio, e a dificuldade financeira, que estão todos juntos. Do outro lado do desejo, tem o aspiracional, tem o voltar a consumir, né, a vida normal e a diversão, né? E se a pessoa está com um baixo astral, está com deprê, tipo assim, ela não tem o mínimo prazer em consumir, né? Então, nesse momento, a propaganda, abrindo um pouco mais todo o composto da comunicação, vamos falar de imprensa, vamos falar de PR, né? E vamos falar de propaganda. Né? A imprensa está fazendo o seu trabalho, né? Inclusive os meios mais tradicionais, né, são os mais buscados,
né? Em contrapartida, fake news, todo mundo diz, nossa, as fake news vão invadir agora, não, mas a televisão, o rádio, o jornal, que nem, não vou falar mais de impresso, né? Porque a gente recebe todo dia o jornal no nosso smartphone. Digital. No digital. Eles estão fazendo o papel deles de informar, né? O PR está dando conta de fazer gestão de crise, de fazer produção de conteúdo, né? De fazer também assessoria de imprensa. Bom, e a propaganda, o que vai fazer? Vai vender? Ou ela vai informar também? Ou ela vai ser solidária? Ou ela vai fazer carinho nas pessoas durante a quarentena, né? Então, esse é o papel da propaganda. E às vezes também, eu estava vendo até uma pesquisa que fez Janela Publicitária, lá com publicitários do Rio, e os criativos estavam dizendo assim, o problema é que está tudo igual, as campanhas são todas muito iguais. Eu disse, olha, eu não condeno, até porque isso também dá um certo engessamento, né? A gente não está fazendo aquela, não é o varejo, né? Aquela coisa de sair vendendo, né? De dar o chute na porta, como a gente brincava do cara da Casa Bahia. Não, isso aí não cabe nesse momento. Então, até num apelo, mesmo que seja institucional, tu querer vender a tua marca, é isso, tu vai ter que achar o tom, né, e o jeito de chegar nessas pessoas. Até porque tu imagina, né, Cado, se nesse momento de pandemia, de crise, de medo, como tu mesmo disseste, uma montadora de automóvel faz propaganda do carrão ultra, mega, top, não sei, vai soar estranho, né? Inclusive isso, nesse período de medo, nesse período de pandemia, as pessoas, por exemplo, grandes investimentos, digamos assim, que vai demandar mais do bolso da pessoa física, como comprar um apartamento novo ou um carro, trocar o carro, isso não vai acontecer nesse momento, pelo menos se for uma pessoa sensata, né? Inclusive esses segmentos aí de automóveis ou segmento imobiliário deve estar tendo sérias dificuldades de saber como anunciar nesse período de pandemia, né? Tu pega, por exemplo, a GM fez lá uma campanha, né? Não use seu Chevrolet, né? Não é hora agora de sair de casa, né? Trocar o carro. Quente, né? Tipo, e eu acho que assim, eu também, né, Nelson? Eu acho que também a gente não pode também condenar tudo, porque é um aprendizado, né? Ninguém sabe a receita do bolo nesse momento. Eu acho que talvez no início as marcas elas demoraram um pouquinho a entrar nesse estado de consciência coletiva, de que as pessoas não estavam aí para comprarem, para consumir, né? As pessoas estavam preocupadas em correr no supermercado para garantir a água, o papel higiênico, que até agora ainda é uma incógnita, mas os produtos mais básicos, né? E não estavam muito aí para comprar coisas que, tipo um carro, ou, né? Tipo, não viaje, remarque. As pessoas nem estão pensando nisso agora, entende? Então, eu acho que é isso, assim, um pouco... se demorou um pouquinho, assim, mas eu acho que agora está se ajustando, né? As marcas, eu acho que elas estão indo para um caminho assim. Eu acho que elas também começam a olhar as outras marcas. É muito bom também tu olhar para o teu concorrente, né? Para ver o que ele está fazendo. E eu acho que todo mundo já pegou essa questão, assim, de quase uma cidadania universal, assim, né? Poxa, estamos todos juntos nessa, né? Não tem mais o eu, eles, né? Tudo é nós, né? Então, é por aí que se contextualiza esse momento, tá? Eu ia te fazer uma pergunta que tu já mais ou menos respondeu, mas tu pode aprofundar para mim. Era a questão da criatividade das marcas, das empresas nesse período de quarentena. Tu me disseste que as propagandas elas estão muito parecidas pelo que tu está vendo nesse período, né? Tá faltando um pouco de criatividade, na tua opinião, para essas empresas? A minha opinião, tá? Eu até dias atrás eu dei uma palestra lá pro pessoal da Uniriter, lá para Cris De Luca, que também foi professora aí no Senac. Eu disse que eu ainda estava aguardando, assim, uma puta de uma ideia, tá? Eu ainda estou esperando, assim, uma coisa fodástica, tá? Como a gente diz. Mas eu também não sou o juiz de ninguém, assim. Eu acho que tá todo mundo num ritmo possível, vamos dizer assim. Eu acho que já está se superando, assim, inclusive para meios de produção, né? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem assistido coisas incríveis, né? Estava acompanhando o trabalho da Mocita Fagundes lá com a Mítago, produzindo adoidado nesse período, Radioativa, produtoras daqui, tipo, fazendo tudo assim num processo absurdamente louco, assim, de conseguir produzir coisas, né, num momento como esse.
né? Então, acho que é louvável, assim, a criatividade em fazer as coisas, sabe? Em botar coisas na rua, em produzir e tal. Eu acho que ainda tá faltando aí a puta ideia, tá? Mas isso é a minha opinião, tá? Mas, assim, eu acho que a criatividade tá, de repente, não tá só nisso, assim. Eu acho que tá num monte de outras coisas, né? Eu até vou citar aqui e fazer um pouco de propaganda. Eu comecei a editar, eu sou cartunista, eu comecei a editar eu chamo de coluna, tá? Eu sou bem pretensioso. Eu tenho uma coluna no Instagram que eu edito todos os dias, que chama Cartuna Vírus, que eu seleciono de 6 a 10 cartoons e eu publico na minha coluna, tá? E todas as sextas-feiras eu tenho um convidado especial, um cartunista especial, que aí eu coloco a biografia, coloco os trabalhos e tal. Por quê? Tá? Isso é ser criativo de algum jeito, e também quase um trabalho meu social de dar um pouquinho mais de bom astral para as pessoas num momento tão sério como esse, entende? Para as pessoas também se permitirem rir disso, né? Apesar de que o humor não é só piada, né? Tem também toda a crítica, mas enfim. Então eu acho que assim, ó, atitudes como essa, né, ações como essa são muito bem-vindas, né? E tem muita gente que está fazendo coisas muito legais nesse período. Torna mais leve, né? O enfrentamento da quarentena, da pandemia. Esse é o objetivo, né? De tornar mais leve as coisas. Como é que vai ser a publicidade pós-pandemia, Cado? Essa quarentena causou um rebuliço no fazer publicidade? Vamos ter mudanças, na tua opinião? Ou depois que tudo retornar à normalidade sanitária, podemos dizer assim, vai tudo ocorrer como era antes, inclusive na publicidade? Eu até vou falar de novo do Ashton, né, que eu acho que é um grande papa nosso, né? Ele hoje tá morando lá em Londres. Ele disse, eu consigo ver, tem um distanciamento, assim. Ele disse que já achava que a propaganda estava precisando, ele usa o termo reinventar, né, que eu até não concordo muito, eu sou mais do readaptar. Ele disse, se a propaganda já precisava se reinventar, então agora ela vai ter que se reinventar, tá? Porque agora deu como se desse uma parada, assim, né? Alguém bateu o gongo lá e, opa, parou tudo. Então, a gente vai meio que voltar a um período de medianidade que já estava, de mediocridade que já estava. Então, acho que aí vai ter que dar um salto ainda maior, né, em tudo, né? Porque essa média de hoje ainda se justifica pelo período, tá? Mas eu acho que nós vamos ter que ter um pulo do gato aí na volta, tá? Eu acho que sim. E aí, Nelson, eu acho que assim, ó, quem se preparar melhor agora, durante esse período, né? Quem estiver fazendo o tema de casa, né? Fazendo o seu branding certinho, estudando muito e tal, vai largar na frente com um pouco mais de ousadia, tá? E isso tem que estar sendo conversado desde já, né? Não é uma coisa que assim, acabou a pandemia, vamos lá. Não. Sim. Inclusive, cara, aproveitando esse teu gancho, eu queria trazer também uma outra questão sobre digamos assim, esse posicionamento das marcas, muitas vezes em períodos de crise, né? A gente tem uma pesquisa do Instituto Kantar, que é uma entidade de pesquisa lá da Inglaterra, que tem no mundo inteiro, enfim, que afirma que as marcas que investem em publicidade em períodos de crise, agora nós estamos vendo uma crise sanitária, mas uma crise econômica, enfim, qualquer tipo de crise, ela no período de crise que ela anuncia, ela se torna até 5 vezes mais percebida que no período de normalidade. Tu concorda com isso? Com toda a tua experiência no mercado publicitário ao longo desses anos, às vezes que tu trabalhaste em alguma marca que investiu na crise, deu esse resultado 5 vezes mais ser percebido? Eu acho que também tem uma coisa, depende muito da crise, né, Nelson? Essa crise é muito diferente. Tu até começou... É sanitária, né? Não é a live econômica. assim, ó, que nós nunca vivemos uma coisa como essa, né? E realmente não. Então, assim, ó, não dá para, de repente, a gente colocar dentro de uma pesquisa que fale sobre crise, porque essa é muito diferente, né? E aquela coisa, meio bolsa de valores, né? Tu compra na baixa para depois, quando subir, né? Esse é o dilema de todo mundo, inclusive hoje, né? Daí eu vi lives agora do diretor da XP falando e tal. Então, tipo assim, mesmo no mercado financeiro, o pessoal das grandes investidoras, dos fundos, tem que estar ligando para os clientes todo dia para acalmar o pessoal, porque o pessoal tá... O que eu faço? O que eu faço? É só isso que a gente ouve, né? O que eu faço?
Né? Então, assim, é óbvio que numa crise, quem investe e tal, assim, isso eu acho que assim, a teoria, a retórica é muito correta, realmente. Mas, assim, ó, tem que ver qual o tipo de movimento, né? Vamos dizer assim, ó, os setores que estão lucrando, né? Vamos pegar aqui, Rio Grande do Sul, você pega a Companhia Zafari, tu vai lá todo dia, né? Não tem crise, no Zafari não tem crise. Não tem crise, né? Aí, tipo assim, tá, mas o que será que o Zafari está fazendo? Será que ele está tendo um plano de investimento para, por exemplo, poderia estar ganhando 3 vezes mais, 5 vezes mais, né? Isso um pouco tem que pensar, né? Nessas horas, né? Não está anunciando, mas precisa anunciar. Se ele já está sendo, as pessoas vão lá comprar, tem uma demanda que está aquecida, né? Eu preciso colocar grana, investir em publicidade. Eu até vi aqui, eu acho que alguém perguntou se campanha Dia das Mães, coisa assim, se vai ter, né? É outra coisa, tudo incógnita, né? A gente não sabe o que as empresas, o que as marcas estão pensando, o que elas vão fazer nesse momento, né? Tudo que a gente não quer é que, tipo assim, a pandemia, por exemplo, diz assim, não, esse ano não tem Dia das Mães, vai lá e risca do calendário, né? É difícil fazer isso, né? E acho que não vai acontecer. Mas aí tu vê como é que tu chega, como é que tu vai fazer esse apelo, né? Para não ficar aquela coisa, putz, só meter a mão no bolso do consumidor. Daí essas coisas todas. E aí eu acho que aí entra, acho não, eu tenho certeza, aí é que entra a criatividade, né? Para fazer esse movimento. Sim. A gente já vinha vendo aí ao longo dos últimos anos, Cado, o investimento cada vez mais crescente na publicidade digital, que a gente chama de publicidade online, né? Redes sociais, internet, enfim, em detrimento à publicidade tradicional, que são os outdoors, anúncio em rádio, em TV, em jornal, enfim. Essa acelerou ainda mais esse processo. Como é que tu vê essa balança, digamos, entre o digital e o off, né? A publicidade off, ela está em vias de ser enterrada? Tu acha que ela acaba ou ela vai se manter moribunda? Enfim, como é que fica essa balança, na tua opinião? Eu acho que de toda a crise a gente faz uma espécie de uma depuração, né, Nelson? A gente vai pegar o que for bom, né? E as coisas ruins a gente acaba deixando, né? Como tudo, né? Vamos pegar os exemplos positivos, as coisas boas e vamos lá. Uma coisa que já ficou dessa crise da pandemia é que os veículos, aqueles tradicionais, os famosos veículos de massa, que já estavam meio lá, que as pessoas já estão meio decretando a morte, né? Eles são os que estão hoje funcionando pra caramba, né? Se a gente pegar a rádio, que é um veículo assim tradicional, é uma mídia de custo baixo, que dá um retorno absurdo, né? Tipo, o rádio hoje tá assim, virou, né, a voz das marcas, a voz dos governos, porque ele é muito essa coisa de entrar na programação e ser muito informativo, né? Ele é instantâneo, ele é de consumo instantâneo, né? É isso. Televisão, nunca se assistiu tanta televisão, tu tá em casa, entende? Então ali tu vai... agora tem uma CNN, tem uma Globo News, tá? Tu quer te informar, assim, tem muita gente que até lá no início começou a assistir, consumir, e depois deu uma parada, porque também é aquela coisa, tu assiste todo dia o número de mortes, tu assiste todo dia o número de infectados e tu vai pirando, né? Então, né, o pessoal também deu uma moderada. E eu acho que, assim, o trabalho que foi sendo feito também nas redes, porque estão aí as provas, né? Quantas lives aí estão sendo feitas, quantas, né? Essa adaptação pro digital, inclusive gente que era avessa essa linguagem, né, do digital, ela teve que forçosamente entrar, aprender, fazer coisas assim, né? O próprio ensino, né, teve que se adaptar, né? Então eu acho que assim, ó, mesmo quando já estava, quando a gente fala do normal, já tinha um certo equilíbrio ainda, né, dessas mídias mais tradicionais, e a gente tem dados de pesquisa que, por exemplo, no Brasil, a novela ainda é um negócio absurdo. Pega agora BBB 20, índice de audiência. É óbvio que tem que dar assim, um desconto, porque as pessoas estão em casa, né? Então elas estão ali prontas para serem atingidas, né, por esses veículos, né? Então, assim, também tem que... Eu não vi ainda dados, né, de coisas de audiência. Assim. Eu até gostaria de
de ter mais acesso a isso, assim, porque é bem interessante para saber o antes e depois, né? Isso seria uma boa contribuição, uma pesquisa nesse nível. Porque pelo menos, cara, o que a gente via, não com dados, mas na percepção mesmo, é que até pelo seu custo extremamente baixo, as marcas começaram a investir cada vez mais nas redes sociais, na internet, né? Porque realmente o investimento em publicidade online é infinitamente mais barato do que a publicidade tradicional, digamos assim, né? Então a gente via, pelo menos percebia, que as marcas estavam cada vez mais indo para o online em detrimento às mídias tradicionais. Talvez por esse período de pandemia, como tu mesmo disseste, as pessoas em casa começaram a consumir mais TV, por exemplo, né? Mas tu acha que isso depois vai ser mantido ou a gente vai continuar com esse crescimento do digital e queda do tradicional, digamos assim? Eu acho que assim, a primeira coisa, eu acho que vai ter uma profunda avaliação, viu, Nelson, disso tudo, tá? Por parte de clientes, por parte das agências, até por parte dos veículos, né? Porque assim, o que a gente viu agora nesse período, assim, os veículos estão tentando se manter de pé com uma equipe muito reduzida, né? Porque muitas demissões, né? As próprias agências também estão nessa vibe, assim, tá difícil de segurar, né? Em função de que realmente a economia entrou num colapso, né? Então, assim, quando voltar, nós vamos ter que ver, assim, como é que né? Com que estrutura vai voltar, né? Para ter uma opinião mais clara sobre isso, né? E é claro que o digital, ele teve um boom, ele cresceu, né? Mas a gente também sabe que não é para todas as classes sociais, né? Tem classes sociais que, tipo assim, a televisão ainda chega lá, né? O próprio rádio e tal. Hoje nós temos aquele outdoor social, tem várias mídias que estão dentro das comunidades, das favelas, que funcionam muito. Dependendo do público, até o bom e velho panfleto, flyerzinho, funciona. Com certeza. Então, assim, ó, a gente vai ter que vai ter que equalizar muito isso, sabe? O que é massa, o que não é, o que é o digital, né? É claro que tudo é muito bem-vindo, né? Porque, na verdade, elas estão fazendo, assim, quase que o mesmo papel, né? O teu post disputa um espaço com o outro, que é quase como a gente tivesse uma revista em que tu tem vários anúncios, tipo assim, perdão, é o jeito da gente... E aí, claro, tu vai ter pesquisa, tu vai ter uma série de recursos que vão te direcionar, né, para esse ou aquele caminho. Então é um pouco isso, assim, eu acho que depois você vai ter que ter uma profunda avaliação, uma profunda depuração de tudo, né? Sim. O comércio online entrou de vez na vida dos brasileiros, na tua opinião? Sim, mas aí também tem que se também dar o desconto do nosso tempo, né? A gente está muito, fazer live às 5 da tarde, segunda-feira, depois que voltar, será que vai ter o mesmo efeito que está fazendo hoje, quando as pessoas estão em casa? Provavelmente não, né? Até posso dizer não. Porque assim, ó, vai haver um período em que as pessoas, primeiro vai dar aquela coisa tipo do prisioneiro que sai do calabouço e olha o sol, né? Aquela coisa assim, tu vai ter que te adaptar, né, ao ambiente. E isso vai passar meio rápido, tá? Isso é a minha opinião. E aí depois a gente vai voltar de novo para aquela correria, né? E eu não tenho tempo para nada. Hoje a gente diz que tem todo o tempo do mundo, né? Mas a nossa rotina também não é muito fácil, né? Porque a gente agregou outras atividades, né? Fazer faxina, fazer comida e tal, tipo assim. Então, assim, os teus tempos, tu almoçava fora, eu tinha que pegar o teu carro para sair, ou pegar o metrô e tal, ele foi todo ele remanejado por uma outra rotina, né? Então, eu acho que, assim, no meio do teu expediente, às 5 da tarde, não vai estar conversando, fazendo uma live, falando tal. Óbvio que tem as outras coisas que são mais do business, que são as reuniões, e até tem um dado eu até quero citar aqui, para não esquecer, esses trabalhos que eu peguei. Um é do Innovation Center, do Juan Pablo Bueira, né, que ele fala isso, assim, que a maioria das reuniões agora vão ser no online, tá? E menos reuniões presenciais, porque a tendência dessa pesquisa dele é que as pessoas não queiram voltar a se aglomerar muito rapidamente, não ir a shopping, não fazer reuniões com muitas pessoas, tal. Isso vai ser um período, tá? Esse foi um dos estudos. Depois tem o Quick Insights da Rede Globo, pós-Covid-19,
um material que é muito bom, me foi passado pelo Gabriel Aquino, lá do Rio de Janeiro, que a Propeg mandou, que chama o Covid Report, tá? Uhum. E o dossiê Covid-19, que é da G5, lá do nosso João Sati, nosso amigo João Sati, que até deu várias entrevistas sobre isso. E tem assim, ó, então é legal a gente ver que tem vários dados, a gente começa a cruzar e ver que tem muitas coisas que batem, assim, né? Tem muitas coincidências. Uhum. E é legal, assim, a gente vê que a gente está indo para um caminho que a gente ainda não sabe, né? Exatamente como é que vai terminar, a gente não sabe nem tempo de ter. Tem uma dos repórteres que diz que vai até, eu acho que esse da Globo, diz que nós vamos estar pendurados até setembro. Nossa. Então, dá para imaginar, assim, que a gente ainda vai estar cheio de cuidados. Pode ser que volte, assim, ainda, né, de um jeito controlado, máscara e tal, mas, assim, até setembro a gente ainda vai estar vivendo esse meio pânico, assim, tipo, contágio, saúde, posso ter o vírus, posso morrer, enfim, né? E eu acho que foi até o Pé que falou, né? Quando tu tem uma crise de saúde, que por isso que ele falou da coisa da sobrevivência, que no final, assim, o pior será, posso morrer, né? O final, assim, da pior, se der merda em tudo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, assim, ó, tu imagina, assim, o teu pensamento em relação a isso, para todas as tuas coisas, né? Sim. Então, assim, não é uma coisa assim, vou ficar falido. Tá, isso é uma coisa. É uma crise econômica. Uma coisa assim, faliu, tu recomeça. Faliu, tu... daí o cara vai dizer, tu vai morrer. E aí é tipo assim, puxa vida. Sim. Eu vi que o meu filho entrou aqui e colocou. Ia até fazer. Conexão antes Portugal. De entrar um abraço. Qual é o nome dele, Cado? Pietro. Hã? Desculpa, deu um corte na rede aí. É o Pietro. Um abraço pro Pietro, até fazendo aqui agora antes da gente entrar no próximo assunto. Eu ia dizer, o Juan Pablo Bueira foi meu professor também na pós. Que prestígio, grande Juan Pablo Bueira. Já ganhamos o dia aqui, Foi meu professor também. Já ganhamos o dia, hein? Porra, já ganhamos o dia. Aqui a Aline falando sobre a questão do home office, que já é uma realidade para muitas empresas, e eu acho que isso é uma coisa que me parece que é uma consequência da pandemia também. Eu acho que o home office definitivamente vai se tornar uma regra dentro das empresas, né, Cado? Não, eu acho que sim, eu acho que até porque eu vou falar especificamente das agências, né? Aquelas grandes estruturas, tipo, não se comporta mais, né? Tu ter as agências, a maioria está migrando para coworking, ou tá, né? Muitos clientes estão fazendo, inclusive, suas houses, né? Também tentando colocar criação, produção dentro da própria marca, do próprio cliente. E o home office é uma maneira também de desinchar essa coisa da estrutura, né? E hoje, assim, quem não aprendeu a trabalhar, eu já trabalho há muito tempo com home office, né? Mas quem não aprendeu, está aprendendo que dá para fazer um monte de coisas, né? Dá para fazer horrores, dá pra fazer e trabalhar com parceiros do mundo inteiro, né? Isso que é mais legal, né? E tu pode te conectar com a tua equipe, é o mundo, né? Então não tem fronteiras, não tem nada para isso. Então isso é o mais bacana que a tecnologia nos deu, né, Cado? Sim, isso é um negócio muito bacana, tu poder escolher teus parceiros, né? Mandar um briefing pro cara lá do outro lado do mundo e montar um projeto, né? E montar um projeto, e é isso. Sim. Tá dando aqui uma certa, digamos assim, polêmica nos comentários da nossa live sobre o meu copo, tá? Então a gente tá falando de marcas. A marca, tá? Essa aqui é a marca que eu sou, como é que eu vou dizer assim, dentro daquela história, cada professor pode me ajudar. Eu sou o embaixador dessa marca aqui, tá? Sou embaixador, tô naquela fase do embaixador da marca, tá? E tá até bonito, tem uma campanha, né, a Grenal, que tá sendo feita com a Santa Casa, né? Eu acho muito bacana isso. A minha garrafinha é azul, tá? Não tá com o distintivo do Grêmio aqui, ó. Mas eu tenho um copinho ali do Grêmio também, pena que eu não trouxe aqui. Tá certo. Eu só trouxe aqui, ó. Cadê eu só trouxe, Nelson. Ó, olha que eu trouxe aqui, ó. Mas, isso eu queria falar contigo depois. Meu Deus. Vamos falar disso aí, então. Eu queria entrar num assunto contigo que eu curto muito, que eu sei que tu é expert nisso, que é a questão da criatividade, né? Mas já que estamos falando do leão, então vamos misturar tudo isso. Porque o leão é, digamos assim, um símbolo
da máxima criatividade, quando tu conquistou esse Leão de Ouro em Cannes, né? Para quem não sabe, o Cado, tu é o único aqui do Rio Grande do Sul que tem esse leão, né, Cado? E o Leão de Cannes, que é a distinção máxima, distinção máxima da publicidade mundial, né? Então o Cado, ele conquistou isso, e muito bacana isso, fruto da tua competência, Cado. Eu queria que tu falasse um pouco disso, porque tu é um criativo por natureza. Qual é a tua opinião sobre a criatividade do brasileiro? Fala muito, o brasileiro é criativo, o brasileiro, em momentos de dificuldade, ele vai lá e tira o coelho da cartola, e inventa uma história e escapa por ser criativo, por resolução de problemas. Isso é verdade? Isso é mito? Qual é a tua opinião sobre a criatividade dos brasileiros? Boa perguntinha, hein? Essa é boa, né? As capciosas. Não, tô vendo aqui o Gil, o Gilmar, a Ju, toda aquela turma lá do Senac, a Amanda, puxa, todo mundo aí. Valeu, galera. A Tia Di, olha só, né? É o coração da carreira brilhante do professor Cado. Tudo contratado, viu, Nelson? Tudo contratado. Não, a Claque tá contratada. A Claque. Eu até vou voltar aqui, porque eu gosto muito de sempre trazer referência, né? O Ashton falou um pouco isso, que a propaganda brasileira tinha perdido, assim, essa coisa da coisa do insight criativo, bom humor e tal, que durante muito tempo, isso ele fala lá nos anos 80, 90, a gente brigava de igual para igual com os caras lá, a publicidade inglesa, americana, e os caras tinham uma grana preta para fazer produção, né? E o brasileiro sempre, assim, olhando as moedinhas no bolso, mas tinha umas sacadas maravilhosas, assim, ideias muito legais. Cara, ele fazia do limão um uísque 12 anos, né? Então, ele disse assim, pai, ele acha que isso se perdeu, sabe, um pouco no Brasil, assim. Ele disse que o brasileiro, depois quando começou a entrar grana, quando começou o alinhamento com agências internacionais, que aí montaram mega estruturas, o Brasil ficou meio marrento, assim. Então, tinha a mesma grana de produção dos outros, mas aí não fazia um bom produto final, né? A ideia não era o principal, né? O cara estava preocupado mais em fazer uma produção muito legal, muito, muito bonita, muito vistosa, e meio que esqueceu das ideias, né? Mas eu ainda acho que o Brasil é um país, assim, privilegiado por essa coisa, assim. É um país, assim, que, apesar de tudo, né? Apesar de sofrimento, de todas as coisas, desigualdade social, o brasileiro tem uma veia, assim, primeiro, criativa, diferenciada, né? Tem um humor no jeito de ver as coisas também que é diferenciada, né? Até pela nossa configuração geográfica, pelo nosso clima, essa coisa de ser tropical, de ser colorido e tal. Isso dá ser latino, sabe? Essa coisa de estar o sangue quente. Então, eu acho que todas essas coisas, assim, elas se unem para ter um produto criativo legal, assim. O que eu acho é que a gente teve, assim, momentos muito, muito especiais, assim, né? Talvez esteja ainda faltando agora, nesse momento, lideranças criativas melhores, não de melhor de ser bom ou ruim, mas assim, de qualidade técnica, né? Porque a gente teve numa época, eu acho que é aquela coisa assim, né? Eram várias estrelas no mesmo momento. A gente tinha Marcelo Serpa, tinha Nizam, tinha o Washington, tinha uma galera assim, tudo ao mesmo tempo agora. E eu acho que a gente está passando por um momento também de depuração, né? Tá chegando muita gente boa, assim, mas a gente não parece que está faltando assim uma concentração de mais criativos bons, assim, de qualidade para tocar o produto, sabe? Então acho que é isso. Até porque assim, a gente vê algumas propagandas, né, Cado, de grandes marcas, inclusive na TV, que a gente sabe que é caro tu fazer uma campanha na TV, né, no horário nobre, enfim, um comercial. Às vezes tu olha aquele comercial e tu fica pensando assim, meu Deus, os caras despejaram dinheiro para fazer isso, cara, né? E até com marcas. Eu até fico mais então, como é que a gente aprovou isso? Exatamente, né? Então daí tu vê assim, pô, tu sabe que é caro uma campanha na TV publicitária, uma mega campanha que envolve diversos braços da comunicação, né? E então tu acha que nós estamos vivendo um momento de transição, não temos eu acho que sim, eu acho que uma qualidade de criativos como tinha antigamente. Mas é um momento, também é um momento bacana, Nelson. Agora eu vi que a Nereida, a Jussara que entraram. Valeu, gente.
eu acho que tem uma coisa que é legal, que assim, ó, a senioridade, junto com esse pessoal mais novo que está chegando, eu sempre disse assim, para mim é a liga mais legal que pode ter, sabe? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto só pessoal mais novo e tal. E tá acontecendo um pouco isso nas agências também, porque assim, os caras sêniores, por exemplo, falarem um pouco mais alto, né? Estão há bastante tempo. E tem uma coisa assim dessa coisa que chama de juniorização, né? Há muita gurizadinha, assim e tal. Então, muitas vezes falta também um pouco da história. Esse pessoal não tem tanto repertório quanto tem o pessoal mais sênior e tal. E aí, quando junta, né? O pessoal mais sênior com essa gurizada mais júnior, dá um caldo muito legal. Por quê? Da liga, né? Porque esse cara mais sênior, tipo assim, ele já conhece todos os atalhos, né? Ou quase todos. Então, ele já olha assim, eu sou muito assim, né? Eu olho assim, cara, esse aí nem vai por esse caminho, né? Tipo assim, pô, tem coisas melhores aqui. Até tu olhar e identificar assim, ó, aqui tem uma boa ideia. Vamos perseguir isso aqui, porque isso aqui é muito do caralho, né? Porque, cara, assim, aquela coisa, assim, ó, e eu também já passei muito por equipes já fui direção de criação de várias agências. O pessoal mais novo ainda tem muita preocupação com a forma, tá? E isso é uma coisa que me incomoda, tá? Se preocupa menos com a ideia e mais com a forma. Então, por exemplo, hoje eu sou vice-presidente da ARP, lá, Associação Organizada de Propaganda, tá? O pessoal tá aqui também, meu abraço para a ARP. E eu sou conselheiro do Clube de Criação. No Clube de Criação, a gente briga muito por isso. Inclusive, o nosso tema lá, o nosso slogan é assim, valorizar o valor das ideias. Porque o que vem primeiro? Primeiro é a ideia, depois a forma tu discute, né? Tem 1000 maneiras de preparar Neston, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, aquela galera tá preocupada com a forma, com o prêmio. Com a fórmula. Eu acho até que mais que a forma, né, cara? Com a fórmula, né? E isso é uma coisa que eu acho que vale para publicidade, vale para qualquer segmento que envolva questão de criatividade, vale para o jornalismo, vale para tudo. E a gente percebe muitas vezes, e aí eu trago para o meio corporativo, né? No meu caso, eu que atuo na área de comunicação corporativa, que muitas vezes os empresários, os diretores que não têm formação na área de comunicação, que são administradores ou economistas ou de outra área, né? São área de exatas, eles não entendem que muitas vezes, para tu chegar num produto final com qualidade, os meios que tu vai chegar lá não existe uma fórmula, dizer, olha, eu pego esse copo, boto aqui, boto ali e vou chegar lá. Não, muitas vezes eu posso fazer 500 voltas para chegar naquele resultado. E eles não querem uma coisa hermética, uma coisa padrão de qualidade total, aquela coisa de ter o processo, né? Se fala na administração dos processos, né? Processo. E isso acaba deixando muitas vezes os dirigentes de empresa desgostosos com quem atua na área de comunicação corporativa, porque não existe uma forma. Mas vem cá, tu tem que mapear o teu processo. Mas como assim mapear o processo? Eu tive uma ideia do caralho agora, né? Tive uma ideia do caralho que eu vou fazer de tal jeito, que não é padrão, mas eu vou chegar no resultado que tu quer. Então, deixa comigo, né? Só que muitas vezes, esse é o conflito que ocorre, e eu estou trazendo uma experiência particular, que eu já tive em outras empresas, onde eu trabalhei, em várias empresas, mas que eu acho que ocorre tanto com agência, quanto com pessoas que trabalham na área de comunicação das empresas, né? Essa questão da questão da subjetividade de uma ideia para chegar num produto final e não ter essa coisa exata, né, do processo, né, cara? E eu também dou muita aula sobre processo criativo e tal, e às vezes é aquilo, tu começa pelo final, né? Tu tem que ter um processo, mas nem sempre tu vai seguir aquele modelo, né? Às vezes é o contrário mesmo, como tu falou, tu chega lá no fim e depois tu trói, né? Porque às vezes assim, aquela coisa de ter um insight e tu vê que aquilo, é óbvio que aquilo tem que estar a serviço de alguma coisa, né? Tem que estar dentro de uma estratégia, tem que ajudar a vender. Tem que ter um propósito, né? Tem que ter uma, né? Mas assim, enfim, não tem problema nenhum de começar pelo final, né? Começar lá pelo insight, né? Não tem problema nenhum. E eu acho que também muito, Nelson, e eu sempre gosto de falar isso também, às vezes falta, assim, ó, essa coisa que você falou, puta, eu vi o comercial, achei assim, talvez ele tenha parado na metade, né? Às vezes tenha faltado trabalho ainda, né? Eu sempre gosto de dizer, da quantidade é que tu tira a qualidade. Então, às vezes falta o trabalho. Não tô falando que é preguiça, mas assim, falta burilar, falta trabalhar,
né? Aquele primeiro título, aquele primeiro roteiro. Pô, será que tu não sabe? Vamos trabalhar, vamos ir adiante, vamos ver o que dá para tirar disso aqui ainda. Será que não dá para ficar melhor? Né? E aí tu também te utilizar assim, de todo mundo. Eu gosto de trabalhar muito com meus parceiros, né? Porque eu acho que eu até estava vendo uma pesquisa que o meu amigo o Alberto Meneghetti é um cara que frequenta o Festival de Cannes todos os anos. E ele falou assim, ó, tu já notou, ele fez essa estatística, tu já notou que as peças mais premiadas de Cannes são as que têm as fichas técnicas maiores, que tem mais gente participando? Porque assim, ó, é um negócio tão louco de cocriação, né? Porque assim, ó, eu faço roteiro, mas o fotógrafo vai ter uma visão desse roteiro, o diretor de cena vai ter outra, o ilustrador vai ter outra, o cara do áudio vai ter outra. Então, a criação ela é coletiva, não existe mais criação autoral. O cara tem ideia. Esse leão que tá aqui foi ideia de um monte de gente, assim. Eu fui assim, ó, quase que o cara que se viabilizou, assim, ó. Claro, eu também peguei esse, assim, ó, vamos trabalhar mais, assim. Mas foi uma coisa assim que, tipo assim, um monte de gente participou, entende? Então isso que é o bacana da história toda. Até eu quero que... Mostra de novo aí o leão aí, cara, pra quem nunca viu esse bichinho maravilhoso aí, né? Olha, cara, vamos mostrar. O Leão de Ouro de Cannes, olha. Aqui no Rio Grande do Sul, só o Cado tem. Só o Cado tem aqui no Rio Grande do Sul. Né? Pô, show de bola, hein, Cado? Pesadinho. Show de bola. Pesadinho? Se bobear, vou vender a peso. Sim. Cado, pra quem não sabe a história desse leão, conta rapidamente pra gente, sucintamente, como é que foi a conquista desse Leão de Ouro aí. Esse leão é um cliente daqui do Rio Grande do Sul, né? A Memphis, né? Que tem quem conhece essas marcas Alma de Flores, né? E a Memphis estava querendo relançar um produto que é a linha Senador. Se vocês forem no mercado, vocês vão achar lá. Sabonete, né? Sabonete e tinha um desodorante, né? Desodorante. Não é um desodorante aerossol, não é nem spray, né? Spray ou aerossol, né? E eles estavam dizendo, puxa, a vida é um produto muito popular e tal. E tinha passado esse briefing, tá? E a gente ficou pensando, o que nós podemos fazer e tal. E eu nunca vou me esquecer, porque era um horário assim, meio de almoço na agência. E eu tava ali fazendo brain com o pessoal e tal. E aí pintou uma ideia. Eu disse, puta, essa ideia é legal, sim. Só que eu disse, pô, mas não tem mídia para isso. Né? Não existe mídia para fazer isso que a gente quer. Daí eu disse, pô, e se a gente criar a mídia? Inclusive, esse leão, ele é um misto de criação com, eles chamam de novas mídias, tá? Ele foi um leão que deu prêmio de criação e de novas mídias. E aí... O cliente, ele tinha orçamento para poder fazer a campanha? Não, porque esse trabalho foi um orçamento baixíssimo, tá? Porque sempre tem essa questão da bronca do orçamento, né, cara? Sempre uma bronca o orçamento. Claro, nós tínhamos mídias bem tradicionais, né? Esse não tinha... Era um produto lá do portfólio de marca que não tinha filme, não tinha nada. E era muito popular o produto, né? E a nossa ideia qual era? Simplesmente era um adesivo que era colocado no corrimão ali dos ônibus, do metrô. Era o desodorante, assim, visto de deitadinho, assim, né? Adesivado. E só tinha uma frase: quem usa Senador, levanta o braço. Né? Então, tu pegava aquele final de dia, assim, todo mundo com coisinha e aquele adesivo. E a gente chegou muito e aí não tinha essa mídia, não existia. Existia envelopamento, mas não existia nada dentro. Aí nós fomos na Ativa, nosso parceiro Ativa, que praticamente ganhou o prêmio junto. E eles falaram, cara, que legal isso aí. Começaram a colocar aquilo como mídia, como a vender aquele espaço. Que até hoje tem metrô, aquelas canaletas e tal. Eu não sei se foi daí que surgiu, mas provavelmente foi, né? Então tem tempo nisso aí. E aí o que aconteceu? A gente escreveu, porque achou que a ideia era muito boa, escrevemos no FIAP, escrevemos no Clio de Nova York e escrevemos no Cannes. Né? Tanto no FIAP quanto no Clio, ele foi no shortlist, mas não chegou a ganhar. Né? E a gente ficou até meio assim, ideia legal, não sei o que e tal. E aí, esse ano nós eu fui 2 vezes a Cannes, né? Esse ano eu não fui a Cannes, esse ano que a gente escreveu. E até depois do Clio a gente meio que deu uma... não vamos, não sei o que tal. Não vai rolar. Aí eu tava na agência, né? Era um final de... Eu acho que recente almoçado, estava iniciando a tarde, eu recebo uma ligação
do Barbará, da DPZ, que era o diretor de mídia da DPZ, que estava no júri, né? Eles estavam naquele momento julgando essa categoria. E ele disse, e eu disse, quem é? Não, eu sou aqui da DPZ e tal, eu sou presidente do júri, eu vi o trabalho de vocês, tinha lá o telefone lá da Upper, né, da agência, e eu queria que me fala um pouco mais, porque o que aconteceu? Eu mostrei o trabalho no júri, e quando eu falei que era um adesivo dentro do ônibus, os caras não entenderam muito, assim, não sacaram a ideia, porque eles também estão acostumados com mídia de adesivagem de ônibus só pelo lado de fora e tal. Eu tentei explicar, mas faz o seguinte, tu me manda, e na época tinha o fax, me manda um fax e me explicando direitinho, assim, porque eu vou fazer o seguinte, eles deixaram o trabalho de lado e vai ter uma outra rodada. E eu vou falar exatamente o que tu me falou. Eu contei que eu era um produto... contei todo o briefing pro cara e ele deixa comigo. Olha só, nem conhecia o Barbará, né? Que até já não tá mais entre nós, já tá lá no andar de cima. Mas ele foi, cara, ele foi essencial pra gente ganhar esse prêmio. Aí disse que tá rodada, todo mundo esse trabalho. Ele levantou o trabalho, explicou pros caras, defendeu o trabalho. E aí o pessoal começou a votar, a nota final deu 9,8. Né? Nossa. De todas as rodadas, e aí já tava na categoria ouro. E eu nunca vou me esquecer, né? Eu acho que deu, sei lá, 1-2 horas e me liga e disse, pô, parabéns, vocês ganharam o Leão de Ouro aqui em Cannes. Nossa. Mas aí foi aquela que coisa. Loucura, cara. Que loucura, que legal, cara. Depois eu fui receber o prêmio lá porque o patrocinador também tinha um veículo que era lá de São Paulo, eles faziam uma entrega em Cannes, faziam uma no Brasil. E eu fui receber lá de novo, em São Paulo, e aí eu tava o Barbará, e aí, claro, ficamos lá 1 hora conversando e eu só agradecendo de joelhos para ele tudo que ele tinha feito pela gente, né? Mas a ideia era boa, mas, pô, precisava alguém lá para defender, e o cara defendeu super bem, assim, então, magnificamente bem. Ele entrou na história e entendeu. Que bacana. O Facebook não, o Instagram, ele é meio maléfico, assim, ele nos corta depois de 1 hora de live, né? Sim, exato. Eu tô vendo aqui que a gente ainda tem 2 minutos, mais ou menos. Então eu queria já encaminhar pro final, te agradecer muito. Eu teria muito papo para bater contigo ainda. Não, o papo aqui tá show de bola. E tá sendo uma honra te ter aqui conosco, aqui nessa live de terça-feira. Fica o compromisso da gente voltar a conversar mais para frente aí, falar sobre essas questões envolvendo publicidade, envolvendo relação de consumo, né? É sempre um prazer te ouvir, cara. E eu queria que tu deixasse a tua mensagem final aí para nós, né? Ainda temos 1,5 minuto, 2 aqui de live. O pessoal tá dizendo que foi muito rápido. Gilmar, infelizmente o Insta... Infelizmente o Insta nos corta depois de 1 hora. Vamos fazer, né, Cado? Vamos fazer parte 2. Vamos fazer parte 2, né, Cado? Primeiro agradecer, assim, que é um papo maravilhoso. E obrigado pelo convite de novo. E eu só queria deixar 2 recadinhos. Na segunda-feira, eu vou ter uma live com a Débora Tessler, às 17 horas, mas sobre outro tema, que vai ser humor em tempos de Covid, tá? Que vai ser uma outra live, assim. E na sexta-feira eu vou estar no Band Happy Hour também falando sobre humor, com a Ana Cássia e a Lúcia Matos, tá? Sim. Então, tem uma programação aí bem bacana. E sempre que tu quiser, estou aqui à disposição, né? Teu mestre, tu é um aluno brilhante, também sempre foi, e a minha turma toda que está aqui, né? E... Tem uma galera da nossa turma aí que está aí, né? Não, tem a Amanda, o Gilmar, a Júlia, tem uma galera, a Di estava aí também, não sei se ainda tá. Uma galera da nossa turma aí. A Ana Junes. Aqui tá me dizendo que eu tenho 15 segundos ainda. Então, Cado, te agradecer muito, viu, cara? Muito obrigado mais uma vez. E a gente volta a nos falar em breve, tá? Grande abração pra ti, tá, Cado? Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.